Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e vim comentar um pouco aqui sobre a semana 3 do oitavo ano, né? A matéria, como bem sabemos, né, desse PET 1 é uma revisão, né, do ano anterior, no caso aqui é uma revisão do sétimo ano e o tema vai ser domínios morfoclimáticos brasileiros. Então aqui vai estar basicamente, né, os tipos de vegetações, né, que tem aqui no Brasil e suas características. Eu não vou ler tudo aqui, né, senão vai alongar muito o texto, mas principalmente conhecer a Amazônia, né, terras baixas, né, e florestas equatoriais, né, que são essas florestas de grande porte, né, rico em biodiversidade. Então, aqui, além de saber essa questão das suas características, é saber que é uma região que tem enfrentado com impactos ambientais, né, seja pela expansão, né, do agronegócio, né, criação de gado e soja, seja por algumas disputas por causa de lugares ali que eles encontram minério, né, principalmente ali no Pará. Então tudo isso ela está correndo riscos, né? A cada ano que passa ocorre mais desmatamento. Ano passado mesmo, no início do ano, estava ocorrendo queimadas lá, né? Então tudo isso é algo muito importante a se destacar ali da Amazônia, né? Tá? O cerrado, né? São chapadões tropicais, né? Interiores com cerrado e florestas galerias. Então, o chapadão, o cerrado aqui no caso, ele vai ter algumas características. Uns lugares eles vai ter uma floresta um pouco mais fechada, né, umas árvorezinhas mais juntas, e outros ele vai ter aquele campo, né, umas árvores mais separadas, onde é um lugar assim mais seco, né, mais quente, então as árvores elas tendem a ser separadas. Onde se encontra a água, vai ter aquela floresta mais juntinha, mas sempre vai ser uma floresta assim de médio porte, né, de baixo porte, não vai ser árvores muito grandes, ok? Então aqui em Minas, né, é encontrado o cerrado, né? Também é encontrado esse terceiro aqui, né, que é o Mares de Morros, principalmente aqui no sul, né? Sabemos que vai ser uma característica bem parecida com a Amazônia, né? Rica em biodiversidade, as árvores elas tendem a ser maiores, né? E sofreu muito com o desmatamento, né? Sabemos até que por ver no litoral, que foi onde, né, começou a colonização, né, dos portugueses, que tem as grandes cidades, e aí foi onde ocorreu o que? O maior desmatamento dessas áreas. Então aqui, ó, grandes cidades, São Paulo, né, estaria no Mares de Morros, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Recife. Então assim, você vê que são grandes cidades, cidades antigas, e tudo isso acrescentou, né, para ser, né, o bioma que é mais desmatado aqui do território brasileiro. Então ele sofre, né, muito com essa questão, principalmente dessa expansão, né, imobiliária, né, para o crescimento das cidades. Depois tem a Caatinga, né, que fica aqui no sertão nordestino. Então vai ser aquelas depressões intermontanas, né, e planáticas, eu creio aqui, né? E semiáridas. Então aqui é sempre muito importante lembrar que aquela região ali, ela vai ser semiárida, que seria o quê? Ter um clima onde chove muito pouco. E chovendo muito pouco, nem todas as plantas, né, as árvores, elas vão se adaptar. Então vai ter a presença de cactos, né, e as plantas, as árvores, né, que tiverem ali, elas vão ser mais espaçadas possível, já que cada uma vai ter que buscar, né, sobreviver, captar água da melhor forma. Então elas também, normalmente elas têm troncos mais duros, né? Até para reter, né, a água. Os cactos, né, e algumas outras também têm espinhos, né, para tentar reter também. Então ocorre, né, nessa questão de sempre estar envolto, né, a essa questão da seca ali no sertão nordestino. Depois tem as araucárias, né? Planaltos subtropicais com araucárias. Então aqui fica no sul do país, está bem relacionado aos pinheiros, né? Um tipo de araucária, né? Pode ser que por aqui no sul de Minas a gente até viu, né? Algum tipo que muitas vezes as pessoas pegam e plantam para cá. Então ela tem um clima mais favorável, né? E é muito bem definido, né? Quando vê essa araucária, você vê ali, você vai lembrar, parece mesmo um pinheiro, né? É uma espécie ali deles, ok? Depois tem as pradarias, né? Coxilhas, né? Subtropicais com pradarias mistas. Então aqui é basicamente o que seria ali no
no sul mesmo, no Rio Grande do Sul, os campos, né? São áreas que vão ser mesmo de campos, não vão ter grandes quantidades de árvores e vai ser basicamente usada para pasto, né? Para gado. Então você vai ver aquela grama, então muitas vezes uma grama até mais alta do que essa grama que a gente vê aqui, ok? E depois tem as faixas de transição. As faixas de transição normalmente elas vão encontrar tanto um pouquinho de um como um pouquinho de outro, às vezes dependendo aqui no encontro aqui entre Piauí e Maranhão tem a questão do babaçu e do carnaúba, então você encontra alguns tipos de vegetação bem específicas. Tem o Pantanal, né, aqui no Mato Grosso do Sul, mas no caso temos que saber que é algo que não é bem definido, né, então você não consegue saber, teria que ser bem específico. Se estiver falando do Pantanal, vai estar falando basicamente dessa área, né, não só da faixa de transição, ok? Mas aqui no decorrer, nos outros aqui, vai ser sempre que é um pouco do Cerrado, um pouco do Mares de Morro, e aí não vai ter muito essa distinção, né? E você coloca como faixa de transição para saber. Então ali pode ocorrer Cerrado, ali pode ocorrer Mares de Morro, né? Que seria a Mata Atlântica, vamos assim dizer. Ok? Vamos lá, para os exercícios. Aqui ele fala o mapa de destruição, né? E número de alertas de área desmatada por bioma no Brasil em 2019. Aqui nós vemos, né, que a Amazônia e o Cerrado são os principais. E quais são o maior percentual? Porcentagem de desmatamento no ano de 2019, né? Quais os biomas, né, no caso. Cite dois motivos, né? Eu inclusive até comentei um pouco do que poderia ser principalmente ali na Amazônia, tá? E o Cerrado também, ele não fica longe, até porque, como podemos ver no mapa, ele está numa região aqui do Centro-Oeste, que é onde tem muita criação de gado e muita plantação, ok? Depois a B, quais as consequências do desmatamento? Para quem viu uma do que eu falei que aconteceu no ano passado, no início do ano passado, consegue identificar bem, né? Qual que era uma das consequências para os seres vivos? O que estava acontecendo com eles lá? Okay? Então, quando desmata, o que acontece com eles? Eles vão para outro lugar e quando eles chegam lá no outro lugar, o que acontece? Então, tudo isso é importante para a gente entender como os seres vivos, né, com os animaizinhos, eles suportam esse desmatamento. Depois a 2, né, ele dá leio trecho, né, de um poema Amazônia. Eu não vou ler aqui, mas depois vocês vêm aqui e aí com base nele é bem fácil de responder aqui essas alternativas. Quais atividades humanas realizadas no domínio morfoclimático amazônico? Então aqui já conseguimos ver, né, quais e quais os impactos ambientais gerados. Então ele também já fala no poema. E depois a B, ele fala se o poeta é otimista ou pessimista em relação à situação da atual Amazônia e de seu futuro. Então, assim, aqui no caso, lendo ali, você já consegue perceber nessa última frase, né? Ele fala assim, o deserto verde. Então, se está falando deserto verde, está sendo algo positivo ou com pessimismo, né? O que você imagina de deserto? Imagina como algo bom ou algo ruim? Então, com isso, você já consegue responder. A 3, ele dá uma chazinha, né? E fala que os indígenas temem que chegue ao seu espaço de vivência. Então ele está apontando para o que ele teme que chega, ok? Então o que é isso aqui? Certo? Então sabendo o que é isso aqui, você vai entender. E aí foi um dos pontos que eu cheguei a comentar, né? Dos mares de morro, né? Ok? A 4, né? Agora com você, descobrir em qual domínio morfoclimático você vive e registre. Então aqui, né? Para responder essa 4, nós voltamos aqui. Em Minas, basicamente, só vai ter dois, né? Ou Cerrado ou Mares de Morro, né? E aí você pode ver aqui na faixa de transição. Se você, caso souber, né? Conseguir aí distinguir, no Mares de Morro você vai ver lugares onde tem uma floresta mais fechada, né? Obviamente, não vai ser a cidade inteira, o município inteiro, né, envolto de floresta, até porque ocorre o desmatamento, ocorre a retirada para outros tipos de uso, né? E aí o cerrado é bem característico. Quem morar também no cerrado, ele vai conseguir saber bem, né? Que são as ervas menores, né? Elas são mais espaçadas, elas são mais retorcidas, ok? Então, quem mora aqui no Mar de Roubo, as ervas elas são maiores, né? Elas são mais grossas, elas são mais altas, e aí você também consegue identificar bem as características delas duas, certo?
Qualquer dúvida vocês podem pesquisar até para ver, né? Imagens são importantes nessa questão dos domínios, certo? Com isso fechamos essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem comentar. E do mais, bons estudos e tchau, tchau.